Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Tem sexta, tem clássica no WR Kids Channel. Hoje uma aplicação muito útil para você, é claro, uma aplicação para instrumentação de bancada. Eu vou demonstrar um voltímetro profissional para você aplicar na sua fonte de bancada que está construindo. Há algumas semanas demonstramos o projeto completo de uma fonte de bancada aqui no canal, você pode utilizar com aquele projeto este voltímetro. Eu encontrei um display LCD bem interessante, você vai gostar, é o HT1621, é baseado nesse circuito integrado e fica muito bonito o display. Vamos conferir nos detalhes, tem software hoje, tem eletrônica analógica também, programação de microcontroladores. Tá demais a videoaula, já deixa o like, hein? Deixa o like no vídeo para não esquecer, compartilhe ao máximo com seus amigos este conteúdo aqui do WR Kids Channel, mais de 2.500 vídeos. Fique ligadinho, no começo da parte teórica eu tenho um recadinho importante para passar para você também, fique atento no canal, é logo depois da vinheta. Mas antes, vamos avisar que este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, precisa de um transformador toroidal, indutor toroidal, sob medida para o seu projeto, entre em contato, toroid.com.br, primeiro link da descrição. Você que está projetando sua fonte de bancada, tem transformadores toroidais sensacionais, sob medida para o seu projeto, toroid.com.br. Aula agora mesmo. Me siga também no Instagram, sempre trago dicas legais lá, no Twitter e a fanpage WR Kids no Facebook. Estão prontos? Let's get started! É sempre uma honra gravar aqui a Clássica de Sexta com vocês. Os demais cursos e séries do canal também são muito satisfatórios, mas aqui na Clássica nós unimos o conhecimento desses cursos e séries apresentados e eventualmente, é claro, trazemos um conhecimento adicional para você. Eu vou fazer parte do projeto em tempo real na aula de hoje, que fazia tempo que eu não fazia uma aula com esta metodologia. Você aprende de forma a raciocinar como eu desenvolvo um circuito, por exemplo. Existem diversas formas, eu vou demonstrar uma delas no circuito de hoje, no projeto específico do voltímetro, que é com LT Spice. E aproveitando a deixa que eu estou com o LT Spice aberto aqui, atenção galera, ativem o sininho, eu disse que tinha um recadinho importante no começo da aula teórica. Em breve vamos lançar o curso LT Spice básico no canal, mas não é simplesmente lançar o curso. Além de lançar o curso, quem adquirir o curso vai estar participando de uma promoção épica do WR Kids Channel, uma promoção sensacional. Então reserve aí uma graninha, você sabe que os cursos WR Kids são com preço abaixo do custo de mercado, pois queremos que a maioria invista no conhecimento. Além de ter o curso, vai ser um conteúdo top mesmo, está ficando muito bom, o LT Spice básico, você vai participar de uma promoção épica, então já comente aqui e quer participar, que tem interesse, que já reservou essa graninha para adquirir o curso LT Spice. Pois você tem um conteúdo, você tem o certificado de conclusão, acesso vitalício, comunidade exclusiva do curso e ainda vai participar de uma promoção épica. Então fique atento ao canal e ative esse sininho para não perder nada. Já aproveito e digo, ó, cursos Hotmart WR Kids, links na descrição. Agora vamos começar aqui o desenvolvimento. O LT Spice é show para esse tipo de coisa. Galera, nós temos o seguinte propósito aqui, um voltímetro que meça tensões até 30 volts. Eu podia simular aqui um nível DC, 30 volts, 15 volts, 10 volts, vamos ver como se comporta o circuito, 8 volts e fazendo manualmente assim. Mas tenham isso em mente, galera, é interessante utilizar sinais para esse tipo de aplicação. Então eu quero saber como se comporta o meu voltímetro, a entrada dele, com um sinal que varie de 0, que eu quero medir os 0 volts também, ao valor máximo que eu quero. E a melhor forma de variar um sinal é utilizando um sinal senoidal. Então aqui, de 0 a 30 volts, é amplitude 15 volts, offset 15. Colocar uma frequência de 100 Hz, você utiliza uma frequência baixa para esse tipo de teste, pois assim estamos simulando uma tensão, um nível de tensão que varia no tempo. É mais cômodo fazer isso neste tipo de situação. Então vou chamar esta label de Vmax.
Pronto, chamei a label de Vmax. Já vou ver como esse sinal está se comportando. Simular aí por uns 40 milissegundos. Beleza, olha só. 0 até 30 volts, cai para 0, vai a 30 volts. Então eu tenho todo o range que eu preciso. Eu vou utilizar um microcontrolador para fazer a leitura de tensão. Microcontrolador com conversor AD. Eu podia utilizar um PIC, podia utilizar um conversor AD externo com 8051, podia utilizar um ARM, mas eu vou de AVR dessa vez. Show de bola, né? E o mais conhecido de todos, provavelmente, Atmega 328P, que é o microcontrolador clássico do Arduino do EMILA9 e agora do Arduino Uno. Vamos programar em cima da IDE do Arduino, mas vamos embarcar o microcontrolador hoje na protoboard, mas podemos, quem sabe, fazer aí uma placa de circuito impresso no futuro, por que não? Então, como o nível máximo do microcontrolador é 5 volts, eu preciso que esta tensão de 0 a 30 passe a variar linearmente ou proporcionalmente de 0 a 5 volts. Como eu faço isso? O jeito mais conhecido é um divisor de tensão. Então acompanhem, galera, pois você não vai utilizar este circuito que eu vou mostrar aqui para você meramente para um voltímetro. Você pode utilizar em diversas situações em que precise tratar sinais na entrada de um conversor AD. Então fique atento à explicação, que é bem interessante. Ora, eu preciso que a tensão máxima na saída do meu divisor, vamos chamar de Vout, esta label aqui, seja 5 volts. Quando eu tiver 30 volts na entrada, na saída eu tenho que ter no máximo 5 volts. Para projetar o divisor, eu arbitro um valor para um dos resistores e aplico a equação. Qual a equação? A minha tensão de saída é igual a R2 dividido por R2 pelo próprio R2 mais R1 vezes a tensão de entrada. Essa é a equação do divisor de tensão. Só que eu preciso rearranjar os termos na equação de tal forma que eu isole aqui o meu R1. Por exemplo, poderia ser o R2, mas o mais fácil é o R1. Então já arbitro um valor para o R2. Sempre arbitre valores da ordem de quiloohms e já comerciais. Vou arbitrar aqui 4,7K. Pronto. Determinei aí 4,7K. Agora eu vou isolar o R1. Multiplico ambos os lados da equação por este termo aqui, R2 mais R1. Deixa eu copiar aqui. E divido ambos os lados da equação por Vout. Isso resulta nesta expressão aqui. Vout, isso vezes Vin. Agora eu subtraio R2 de ambos os lados da equação. Então, vai resultar nesta expressão aqui, menos R2. Agora eu só substituo os termos para calcular o R1. Então R1 é igual. R2 é 4.700 ohms dividido pela tensão de saída que eu quero, que é 5 volts. Isso vezes a tensão de entrada máxima, que é 30 volts. Isso tudo menos 4.700. Já temos o valor de R1 para garantir aí o divisor. Então, 4.700 dividido por 5 vezes 30 menos 4.700. 23.500 ohms ou 23,5K. 23,5
kΩ, eu já simulo o circuito, eu já tenho aqui uma variação de 0 a 30 volts, que vai ser convertida para, opa, tá aí, ó. Proporcionalmente eu tenho uma variação de 0 a 5 volts. Duplo clique aqui, tá a saída do divisor, variando de 0 a 5 volts. Então eu tenho uma proporção aqui. Já fiz a conversão que eu preciso, galera. Porque no software eu vou fazer a normalização para os 30 volts. Eu considero um Vmax no software, faço a multiplicação de novo. Então o software terá a normalização proporcional que devolve o valor. Então considero o range de 0 a 5 do conversor AD, passa a ser 0 a 30 da entrada que eu preciso. Então estou dando exemplo para 30 volts, mas você viu, aplique a metodologia aqui de projeto para quaisquer outras tensões. Posso aplicar isso direto na entrada do conversor AD? Posso aplicar direto na entrada do conversor AD. No entanto, é interessante nós termos casamento de impedância para evitar uma queda de tensão devido à impedância de entrada do conversor AD. Também um circuito de proteção. Para casar a impedância, já penso de cara no quê? No amplificador operacional. Tá aí. Eu vou utilizar um ideal na simulação, na prática eu utilizo um modelo real aí. Então vamos colocar aí a diretiva do operacional ideal. E agora eu tenho a minha Vout aqui, ó. Dando um run aqui. 0 a 30 volts. Saída do operacional. 0 a 5 volts. Perfeito. Então você vai projetando e analisando desta forma. Ainda, circuito de proteção. Vamos supor que um dos resistores aqui por algum motivo mude a sua resistência, queime. O resistor de baixo abra ou ocorra uma solda fria no resistor de baixo, aí não tem mais o controle aqui, eu estou jogando uma tensão alta na entrada do operacional, e pode acontecer, e vai para a entrada do microcontrolador, consequentemente vai queimar o seu microcontrolador. Vamos colocar uma proteção aqui, um resistor, polarização de 1K, valor típico, e um Zener. Um diodo Zener, que já estudamos também aqui no canal, por exemplo um N4733A, que é para 5,1 volt, a tensão de trabalho dele. Então o Zener, na realidade é bem simples de utilizar nos circuitos, ó. Basicamente o que acontece é assim, galera. Se eu tiver uma tensão superior a 5 volts, o Zener entra em ação e garante que o máximo aqui será 5 volts. 5,1 que é a sua tensão de trabalho. Mas 5,1 o microcontrolador ainda tem sua tolerância. Se a tensão for abaixo ou igual a 5 volts, é como se o Zener não estivesse aqui. É assim que ele atua. Então, ADC, eu vou colocar aqui que isso vai para a entrada do conversor AD. Vamos dar um run. 0 a 30 volts, 0 a 5 volts e 0 a quase 5 volts. Nós temos uma pequena queda de tensão. Ó, esta queda de tensão aqui não é favorável, pois com isso nós conseguimos no máximo 4,81 volt. Como resolver isso? Eu posso utilizar um Zener com tensão de trabalho maior, ou posso aumentar um pouquinho o range de atuação deste Zener, que tal aí uns 600 mV. Já sabe o que eu vou fazer, né? Olha só. Coloco um diodo ligado desta forma e ele atua como um Zener. Se ele está em série aqui, eu somo a tensão típica do diodo de silício, 600 mV, 700 mV. Vamos utilizar um diodo de sinal, por exemplo, um N4148. Agora eu dou um run.
E veja que eu tenho aí o 0 a 5 volts de novo, ó. Pois agora eu dei esse pequeno aumento na atuação do meu Zener. Vamos simular um surto de tensão. Por exemplo, diminuindo o valor aqui para 20K, eu vou ter 0 a 30 volts. Aqui eu vou ter 0 a 5,7 volts. E aqui sobre o Zener, ele segura ali a tensão um pouquinho acima ainda, é verdade, mas está dando uns 370 milivolts, mas isso ainda está dentro da tolerância da entrada do processador. Então eu criei um circuito de proteção para o meu sistema aqui. E basicamente esse é o circuito de entrada do meu conversor AD com a boa e velha eletrônica analógica. Ele está pronto para utilizar, só que tem mais um detalhe. Na eletrônica sabemos que podem ocorrer surtos, por exemplo, uma descarga elétrica de alta frequência e alta tensão. Por exemplo, aí uns 80 kHz, 300 volts. O que vai acontecer? Ó, isso é um problema terrível, pois o Zener, se estiver dentro do limite de Zener, eu vou diminuir o tempo de simulação aqui para 1 milissegundo. Ó, aqui na simulação o Zener consegue segurar a tensão positiva aqui. Foi um pouquinho, 5,8 volts, já é prejudicial, só que o ponto terrível aqui para nós, menos 53 volts. Isso vai para dentro do microcontrolador. E não seria um sinal oscilatório, sim, é bem difícil, é claro, mas pode ocorrer um burst, certo? De sobretensão. E isso já é o suficiente para acabar com o seu microcontrolador. Como se resolve isso? Está pronto aqui, galera, olha só. Muitos já devem saber, mas para quem não sabe, tem aí a sacada de construirmos um pequeno filtro utilizando o nosso conhecido capacitor. Olha só que interessante. Aqui eu tenho passa-baixas, então frequências mais baixas ele filtra. Um burst de alta frequência será filtrado pelo capacitor. Como eu estou trabalhando com um voltímetro, eu vou ter uma variação de tensão muito provavelmente bem lenta, da ordem de milihertz. Não há problema em ter um filtro atuando aqui. Na prática vai ser como se esse capacitor não estivesse aqui. Qual a frequência? Da ordem aí de algumas dezenas de kHz eu posso projetar. 1 sobre 2π RC. O R é 1K. O C, vamos já pegar um valor comercial, então 1000 para 1K. O C eu vou pegar 10 nano. Vamos ver quanto que dá aí. Vezes 2 vezes π, 1 sobre isso. 15,9 kHz é uma frequência legal aí para nós trabalharmos. Se você quer determinar a frequência certinha, utilize a equação 1 sobre 2π RC. Rearranje os termos para isolar o capacitor. Muito fácil. Você multiplica ambos os lados por C, divide ambos os lados por F, tem a equação resultante, e arbitra a frequência que você quer. No meu caso, eu vou de 10 nano direto aqui. Olha só a diferença. Estou aplicando ainda aquele pulso 80 kHz 300 volts. Aí o que vai para a entrada, ó. Ainda poderíamos deixar o filtro mais... Ó, ainda temos menos 12 volts, já melhorou bastante. Mas em geral estes bursts aqui são da ordem de centenas de kHz para mais. Então, por exemplo, 350 kHz. Veja que já resolveu. Ó, então nós temos aí uma amplitude inferior a 5,4 volts positivos. E aí
negativamente uns 600 mV, que deve preservar o seu circuito, pois, como eu disse, considere um burst de tensão e não uma onda oscilatória de 300 volts, como demonstrado. E é isso, galera, esse é o projeto do circuito de entrada da eletrônica analógica, bem bacana como podemos ver. Vamos agora conferir o componente que eu vou utilizar para visualizar a tensão, então um display. Vamos utilizar o HT1621, é um circuito integrado da Holtec, responsável pelo controle de um LCD, ó, como podemos ver aqui, específico já para I/Os de microcontrolador. Então esse display aqui é muito interessante. Veja que o circuito integrado aqui no datasheet ele mostra as formas de onda, e eu recomendo o nosso curso de leitura e interpretação de datasheets da Hotmart, link na descrição também. Super barato, super em conta, certificado, garantido, acesso por tempo ilimitado. Então aí estão as formas de onda, é um protocolo SPI. E aí, galera, eu vou fazer o seguinte, aquela brincadeira dos likes. Se esse vídeo aqui chegar a 2.500 likes, o do amplificador já chegou e vamos fazer as placas de circuito impresso como prometido. Agradeço a todos que deram like naquele vídeo, vai ter as placas. Esse aqui eu vou fazer um vídeo daí demonstrando as funções para o controle desse display sem biblioteca, pois hoje eu vou utilizar uma biblioteca, que já tem biblioteca para o display. Mas aí nós vamos demonstrar funções que você pode manipular o display de forma mais livre e compreender ainda melhor o seu funcionamento. 2.500 likes de novo, é só clicar em gostei se ainda não clicou. O datasheet está aqui, deixo junto para download. Aliás, todos os arquivos da videoaula, como sempre, na descrição, clique em mostrar mais e faça o download. Muito bem, diagrama esquemático completo está aqui. Eu tenho uma fonte simples aqui. Aqui, galera, é a saída do retificador da sua fonte de bancada. Este nível de tensão, por exemplo, 30 volts, 40 volts, vai ser aplicado aqui no seu voltímetro para alimentar os circuitos dele. Eu tenho um regulador 7812 que gera 12 volts para o operacional e um 7805 para os circuitos lógicos. Na prática de hoje, este circuito aqui eu não vou montar na protoboard, eu vou utilizar 12 volts e 5 volts da minha fonte de bancada mesmo, certo? Mas para você embarcar o seu voltímetro de forma satisfatória, adicione esta fonte aqui, uma fonte bem simples, você já deve conhecer. Então olha só, aqui está o circuito da fonte de bancada que projetamos há algumas semanas. E a saída do retificador é aqui, ó, atenção sobre o capacitor principal, ó, da fonte. Tá aqui o transformador, um toroidal, toroid.com.br, ponte retificadora, o capacitor de 4.700 microfarad. Sobre ele eu vou ter uns 30 volts, considerando aqui os 22 RMS vezes raiz de 2, dá uns 30 DC sobre ele aqui. Este ponto você liga no seu voltímetro aqui, para suprir os circuitos do voltímetro. Fechou? É isso aí. ATmega 328P, o nosso processador, e o display, ó, o HT1621. Veja como é simples. Ele tem um chip select, um WR aqui que é o clock, e um data, que é o pino de dados. Quais pinos são esses? O protocolo SPI, então eu envio por SPI. Os dados ele tem 6 dígitos aqui de 7 segmentos, 3 pontos você pode utilizar. E ainda tem uma sacada interessante aqui à direita que é um iconezinho de bateria e 3 levels para você utilizar para outras aplicações aí. Hoje não vamos utilizar. Hoje eu quero uma resolução de 2 casas decimais, por isso esse ponto aqui será o habilitado e vamos utilizar os 4 dígitos menos significativos do display. E ele tem também um backlight, controlado por esse LED aqui, alimenta com 5 volts e o GND está aqui. Simples as conexões, simples de utilizar e com a biblioteca fica ainda mais simples, só que a biblioteca nos deixa um pouco engessados, porém para hoje está ok.
No backlight eu ainda vou implementar um ajuste de intensidade, não apenas um liga-desliga. Por isso eu liguei no digital 5 aqui. Veja que eu utilizei as labels conforme o Arduino, para ficar mais fácil de você desenvolver. Só que na prática vamos utilizar o microcontrolador, já visando embarcar ele em uma placa de circuito impresso. Digital 5 ele tem um recurso de PWM e é isso que vamos aplicar. Então vamos ajustar aqui, ó. A partir de um trimpote ou potenciômetro, eu recomendo o potenciômetro, pois ele pode estar no painel da sua fonte de bancada e você ajusta a intensidade do display que você quiser. Ele vai no analógico 1, que é o pino 24 do ATmega 328P. Então é bem simples, eu leio a entrada do analógico 1, vario o Duty Cycle do PWM e aplico direto aqui no pino do display LCD e ele ajusta aí. Vamos ver funcionando na prática, é claro. Cristal externo de 16 MHz, dois capacitores de compensação, como sempre, 22 picofarad, 50 volts, capacitores de decoupling e a nossa circuitaria analógica aqui de entrada que eu projetei em tempo real com você. VIN, então atenção, VIN é a saída ajustável da fonte. Tomando como exemplo aqui projetamos, é essa saída aqui, ó. Certo? Essa saída aqui vai na VIN do voltímetro. Vai variar de 0 a 30 volts. Aqui está o divisor de entrada e aqui a sacada final, ó. Lembram que projetamos o divisor e deu 23.5 quiloohms. Estou viajando aqui, resistência. Então, 23.5 quiloohms para o resistor de cima do divisor. Aqui está R2 como referência, mas lá didaticamente consideramos R1. Eu utilizei um comercial superior, próximo a 23.5 de 27 kHz. E o de baixo, que era 4,7K, eu vou utilizar um trimpote multivoltas de 10K. Assim eu faço a calibração certinho e eu não preciso utilizar resistores de precisão aqui nesse divisor. E aí eu aplico a tensão proporcionalmente 0 a 30 na entrada, 0 a 5 na saída. Na prática, para calibrar, eu vou aplicar 15 volts aqui e eu ajusto o trimpote até obter 2,5 volts neste ponto aqui, que é metade de 5. Aí depois, é claro, eu faço uns ajustes finos após fazer a ligação, pois para calibrar inicialmente eu recomendo você abra o circuito ou aqui ou na saída do operacional e aí meça a tensão no pino 6 do operacional para chegar certinho em 2,5. E depois você faz os testes certinho. Só para o caso de não ter uma tensão superior, se bem que temos a proteção aqui, mas todo cuidado é pouco. LF356N como operacional, você pode utilizar o 741, CA3140, NE5532, TL081, operacional um buffer, então você pode utilizar aí diversos modelos, mais 12 volts na positiva, pois eu preciso chegar até 5 na saída. Você pode utilizar também um rail-to-rail. No meu caso, como é um operacional comum e eu quero chegar no 0 na saída, preciso de uma tensão negativa no seu pino 4. Eu utilizo esse recurso que eu adoro, eu utilizo muitas vezes, aí eu não preciso me preocupar com operacionais rail-to-rail. Dois diodos, dois capacitores, já demonstrei várias vezes para você. É um gerador de tensão negativa. Então eu aplico aqui uma onda quadrada e eu gero uma tensão negativa aí próxima da amplitude do sinal da onda quadrada. Uma onda quadrada eu obtenho facilmente, ainda mais com o recurso do ATmega 328P de PWM. Digital 9, já escolhi ele, pois ele tem o PWM. Está aqui, ligado no pino 15. Gero o PWM com analog write, pois vamos programar na ideia do Arduino. Eu tenho a tensão negativa para que o LF excursione até o 0. Aqui está o filtro RC, o Zener, um N4733A,
e o diodo de sinal para dar aquele range a mais para eu chegar até os 5 volts. Eu estou aplicando no A2 do Arduino, que é no caso o pino 25 do ATmega 328P. Esquemático pronto, vamos para a explicação do software. Tá aqui o software, galera, ricamente comentado. É um software relativamente simples, ainda mais se você acompanha os nossos cursos de PIC, Arduino, AVR, 8051, cursos de microcontroladores em geral. Eu utilizei a ideia do Arduino para programar o AVR e depois eu embarquei o AVR na protoboard, conforme o esquemático que demonstramos há pouco para você. Sugiro o curso Arduino para iniciantes, para quem quer ingressar no mundo de Arduino, também um curso com certificado WR Kits, link na descrição. E aqui, nesses links abaixo, você tem duas opções de compra para o display. Então deixei a dica aqui, que é o display com fundo branco, que é o que vamos utilizar na aula de hoje, e o display com fundo verde. Então o mesmo display com dois backlights distintos. Tá aí os links, adquira já. São displays que têm várias funções e provavelmente vão aparecer em outros projetos no canal, então já adquira. HT1621H, biblioteca do nosso display, disponível para download também na descrição. É só extrair o zip e colar na libraries do seu Arduino. Está pronto para utilizar. Mapeamento de hardware, chip select, digital 13, WR que é o clock no 12, DAT 11, que são os dados, BL o backlight no digital 5, por causa do PWM, Negative Generator no digital 9, para gerar a tensão negativa para o operacional, VIN no A2, recebe a tensão de entrada, varia de 0 a 5 volts, Backlight Adjust no A1, o trimpote multivoltas, ou um trimpote comum, ou um potenciômetro, eu sugiro um potenciômetro, para o ajuste de intensidade do display. Ele vai no painel da fonte. Declaração de objetos, eu declaro um objeto, chamei aqui de LCD, pois é um display de cristal líquido. Só que ao invés de ser alfanumérico, nós temos os 7 segmentos dispostos naquele arranjo de 6 dígitos. Constantes auxiliares, aqui 30 volts o meu Vmax. Detalhe, se você utilizar outras tensões, você precisa reprojetar o hardware de entrada, visor de tensão, tudo mais. Então deixei como observação aqui. Além de, claro, alterar esta linha no software para 20 volts, 25, 40, o que você for usar. Mas o hardware tem que ser reprojetado também. Funções, average volt, faz uma média de tensões para termos uma precisão melhor nas leituras. Voltage, que armazena a tensão em volts. BGN, que é o brilho do display. Count 2, contador auxiliar para bases de tempo no timer 2. UpMIS, para atualização do display. Temos uma interrupção por estouro do timer 2 aqui. Então no nosso vetor de interrupção eu crio uma base de tempo para atualizar o display. O cálculo é pelo overflow do timer 2, que é um timer de 8 bits. Então ele conta até 100, configurei assim, com PriceScaler 1024, ciclo de máquina 62,5 nanosegundos, mais detalhes em nossos cursos de microcontroladores. Conteúdo de início 156 do timer 2, para ele contar até 100. 256 menos 156 é 100. Incremento o meu contador auxiliar a cada 6 milissegundos aproximadamente, que é o resultado dessa equação aqui. E comparo com 135, para dar aproximadamente 850 milissegundos, pois 6 vezes 135 dá próximo de 850 milissegundos, quando então reinicio o counter e seto a flag de atualização. Coloco um nela. Esse tempo aqui não é crítico, por isso eu coloquei aproximado, galera. Mas basicamente, ao invés de utilizar um delay lá no loop infinito, vamos ter atualização por interrupções. Então é bem útil isso aqui. No setup, configuração do meu timer 2 da fonte de interrupção específica. Isso eu já expliquei no curso de Arduino nível intermediário aqui no YouTube, disponível gratuitamente. Coloquei a comunicação serial para testes e debugs, 9600. Lembrando que estes dados saem via UART,
nos pinos específicos do ATmega. E aqui a biblioteca do display. LCD.begin, com os pinos Chip Select, Clock e dados. Configuro como saída meu backlight e o meu gerador, meu oscilador que gera onda quadrada para o gerador de tensão negativa. Já escrevo o valor inicial de brilho do backlight com analog write, estou gerando PWM, e já gero aqui em 50% de Duty Cycle no engine. Este aqui eu vou aplicar lá no gerador de tensão negativa para o operacional. E aqui um algoritmo rápido de boot. Eu inicio todos os dígitos do display, passando esse número com print. É um float com 0 casas decimais. Então vamos ver os 6 oitos por 1741 milissegundos, que é o tempo que dá o boot. Então quando liga a sua fonte de bancada, ela acende todos os dígitos. É interessante para você ver se não tem nenhum dígito fraco no LCD. E aí entra em funcionamento. Primeiro eu limpo o display, LCD Clear, e o loop infinito, sucinto como gostamos. Calculo a minha tensão, passando o valor lido, já calculada a média, com Average Voltage, vezes o V máximo, que é 30, dividido por 1023, que é o valor de 10 bits do conversor AD. Então aqui eu já tenho os 5 volts, a variação de 0 a 5 volts, proporcional à variação de 0 a 30 volts. Se flag setada, e eu coloco um nela a cada 850 milissegundos aproximadamente, utilizando a interrupção, processo que está no if, escrevendo o valor de tensão com 2 dígitos, com 2 casas decimais de precisão, lá no LCD. Então, estes 2 parâmetros você passa para a função print, isso é pela biblioteca do LCD. Então, o valor float com as casas decimais. Queremos 2, passo parâmetro 2. Se você quiser 3, você muda para 3, por exemplo. Imprimo na serial monitor também, para debug. E limpo a flag, para esperar de novo 850 milissegundos para atualizar. Ao mesmo tempo, sempre estarei calculando a tensão. Estarei aqui convertendo conteúdo de 10 bits para 8 bits pela leitura do potenciômetro que ajusta a intensidade do backlight, armazenando na variável de brightness. Então eu passo o brightness na saída analog write do backlight. E com isso eu variando o potenciômetro, eu vario 0 a 1023 passa a ser 0 a 255, que eu passo para o analog write, tendo um DUT de 0% a 100% no brilho do display. Acabou, galera. Código simples. A função average volt simplesmente faz a somatória aqui, acumula em volt store os valores lidos na entrada do meu conversor AD, do ATmega 328P, e retorna o resultado dividido por 10. Então, essa média é uma espécie de filtro digital bem simples, porém, eu faço 10 leituras, faço a média delas, e aí eu armazeno em voltage aqui no loop infinito. Com isso, se eu tiver uma leitura um pouco errada, digamos que tem um surto de tensão ali que me faça, eu estou aplicando 4 volts, eu leia 2 ou eu leia 5, ele faz a média e aí eu tenho uma normalização do meu nível DC. Com esse recurso, é um dos filtros digitais mais simples que você vai encontrar. É isso, galera, uma teoria um pouco mais detalhada hoje, alguma parte em tempo real. Vamos agora para a bancada ver funcionando. Ficou lindo o voltímetro e funcionou bem. Vamos lá, venha comigo. Tá aqui a montagem em protoboard, galera. Essa montagem eu gostei bastante, particularmente, ficou diferente, interessante. Nós temos o display aqui baseado no CI HT1621, como você está vendo. Eu utilizei um socket aqui e fiz as conexões todas com a protoboard, ficou bem bacana. E uma dica que eu sempre passo para você, ó,
Isso aqui é um artifício de utilizar os fios de protoboard como sustentação mecânica. Então veja que estou apoiando o display aqui nos fios de alimentação, estou passando fios de energia aqui, GND e 5 volts, o display ficou sobre eles. Aqui eu sustento com outros dois cabinhos, esses marrons, e desse lado o próprio soquete está segurando. Então ficou bem bacana, retinho aí para a apresentação. Legal, né? E aqui eu tive que me virar para fazer caber toda a circuitaria que você viu na parte teórica. Nós temos aqui o ATmega 328P, cristal 16 MHz e dois capacitores de compensação, o LF356N, trimpote de ajuste, já vamos calibrar o voltímetro por falar nele, capacitores de decoupling, capacitor de 10 nano de filtro, circuito que gera tensão negativa para o operacional, e é isso basicamente. Perceba que estou utilizando a alimentação total da fonte de bancada. Eu tenho aqui 12 volts da fonte de bancada, aqui 5 volts, e aqui seria a tensão de entrada. Vamos variar esta fonte aqui, que é o canal 1 da minha fonte de bancada, uma fonte tripla, para verificar no display a variação de tensão. 12 volts fixos, 5 volts fixos, você tem como obter facilmente com os clássicos e conhecidos 7812 e 7805. Deixei esse esquemático junto para você com toda a circuitaria do nosso voltímetro. Tá aí a fonte de bancada, eu vou ligar aqui e verificar os canais. Canal 1, então vamos variar aqui. Está em 12.7, eu vou colocar 15 volts para fazermos processo de calibração do voltímetro. Canal 2 tem 12 volts e o canal 3 tem 5 volts. A limitação de corrente é 500, 500 e 1 ampere, bem tranquilo. Vamos liberar a saída. Nesse instante estamos alimentando o nosso circuito e temos aí o consumo bem baixo, 4 mA para os 12 volts e 26 mA para os 5 volts. E o de 15 que eu já estou aplicando no voltímetro não tem consumo nenhum. Bem legal isso. Inicialmente estou com 5 volts desligados aqui da protoboard, apenas para fazer a calibração. Eu vou utilizar o voltímetro e vou monitorar a saída do LF, que é o pino 6 no caso aqui. Ó, estamos com 2,19 volts. No caso aqui eu já havia pré-calibrado, certo, galera? Deixei um pouco próximo, por isso que eu já estou mantendo ligado o jumper. A primeira vez que você for ligar o seu circuito, é interessante que esse jumper aqui que vai para o microcontrolador esteja desligado para fazer o processo de calibração. Aí só movimente o trimpote, um trimpote multivoltas aí, até obter a tensão mais próxima possível de 2,5. Eu estou aplicando 15 volts na entrada, olha só. Aí, lembrando que se você utilizar outras tensões máximas, por exemplo 20 volts máximos, você vai aplicar para a calibração 20 sobre 2, que é 10, e assim por diante. No meu caso aqui estou aplicando 15 volts aí, ó, na entrada e obtendo os 2,5, perdão, na saída, que é a metade de 5. Aí eu tenho como ver se o divisor de tensão está calibrado corretamente. Está tudo certo agora. Vou ligar os 5 volts, o processador inicia com aquele boot que configuramos, ele já mostra a leitura de tensão aí, 14,83, 86 volts, está bem próxima do que havíamos determinado, próxima dos 15 volts. Se eu variar aqui esse potenciômetro, eu atuo no brilho do display, ó. Posso dar mais brilho no caso de trabalhar em locais menos iluminados, ou se estiver trabalhando de dia eu posso diminuir o brilho, inclusive apagando totalmente. Então fica bem interessante, pois você terá no painel da sua fonte de bancada um potenciômetro que ajusta o brilho do voltímetro. Dá aí um ar de elegância, um recurso extra para sua fonte de bancada. Uma vez feita a calibração inicial, você pode aplicar a tensão e verificar no voltímetro aqui e fazer um ajuste fino aqui para obter uma tensão mais próxima da que o voltímetro está lendo na entrada. O voltímetro, no caso aqui o Fluke, é óbvio, né? Está lendo na entrada do seu voltímetro para obter uma tensão bem próxima.
estamos aí bem próximos agora de 15 volts. Como podemos observar, ó, aqui diminui, aqui aumenta um pouco. Então, obtemos uma tensão bem mais próxima da realidade. E agora eu vou variar a tensão, que é o teste básico do nosso voltímetro. Inicialmente vamos aumentar. Estou aumentando a tensão na fonte de bancada, estamos em 17 volts. Vamos ver se chegamos no 30 certinho. Ó, 20.5 volts, galera, eu tenho aqui medidas bem próximas. Estão vendo? Bem bacana, 20.49, aqui 20.5, 5.2. Continuar aumentando a tensão, você vai acompanhando aí no Fluke e no voltímetro que projetamos com vocês. 26 volts agora. Então está bem coerente a tensão em todo o nosso range, como podemos ver. Depois vamos ver as tensões mais baixas. Chegamos no 30, olha que legal. 29.99 no Fluke e no nosso voltímetro 29.99. 97 está bem interessante. Como eu passei de dica na parte teórica, você pode utilizar uma tensão de referência externa que tenha maior estabilidade para o ATmega 328P, conseguirá uma performance melhor ainda do seu voltímetro. Eu vou aplicar agora 14 volts da fonte de bancada. Tá aí, podemos ver que está coerente ainda. Agora vamos baixando a tensão para você ver todo o range de tensões possíveis para esse voltímetro e ir comparando o Fluke com o voltímetro que projetamos aí com vocês. Agora 9.6 eu coloquei, temos aí uma pequena divergência, mas está bem próximo, aí bem dentro do aceitável. Baixando mais um pouco, 7, 6.3, temos 6.3, 6.1, 0.2, 0.27, então está muito coerente. Agora abaixo dos 5 volts, para verificarmos aí se está tudo ok, 3.9, vá comparando aí as medidas. Vamos ir até o zero, certo, galera? Para você ver o range completo. 0,6, e aqui uma questão interessante desse display é que ele vai apagando os zeros à esquerda. Isso com a biblioteca acredito que não seja possível de resolver. Por isso que eu propus para vocês desenvolvermos o código função por função para controlar esse display aqui. Então só depende do seu like, e aí no código eu pretendo deixar os zeros à esquerda, que eu acho mais interessante para esta aplicação. Talvez na questão deste zero dezena aqui, quando baixar de 10 para 9 volts, nós apaguemos ele. Mas esse zero aqui é interessante permanecer sendo demonstrado. 0.3, aí ele perde um pouquinho de precisão, lá abaixo de 1 volt, mas isso já é natural. E aí chegamos no zero, praticamente 0 volts, 0,01, ele mostra o zero aqui e omite também este zero à esquerda, estão vendo? Essa é uma característica da biblioteca que vimos. Mas você viu o range completo de 0 a 30 volts, agora estou aumentando de novo a tensão, rapidamente, e o voltímetro está muito bacana. O resultado dele realmente está satisfatório. Depois da calibragem estar feita certinho, você pode colocar um esmalte aqui no trimpote multivoltas para deixá-lo fixo e não mexer mais. O ideal é que seja feita depois de você ter a placa de circuito impresso, refeita no caso essa calibração, para você encontrar o melhor ponto de ajuste, e aí sim você passa um esmalte no trimpote multivoltas. E agora chegou o momento de analisarmos algumas formas de onda do nosso circuito, galera. Primeiramente, os dados que estão sendo enviados para o display. Apenas as formas de onda para verificarmos se há uma coerência, pois sabemos que deve ser SPI. Portanto, o canal 1 do osciloscópio eu coloquei no Chip Select,
O canal 2 eu coloquei no clock e o canal 3 na via de dados. Então vamos ver se enxergamos um padrão SPI no osciloscópio. E é isso mesmo, galera. Podemos observar aqui o Chip Select, que desce de high para low. Nós temos o nosso sinal de clock aqui no canal 2 e a via de dados aqui no canal 3. Perceba que quando eu vou dando singles aqui no osciloscópio, a via de dados vai trocando os dados. Inclusive, se eu variar a tensão aqui da minha fonte de bancada em tempo real, aí devemos ver uma variação ainda mais significativa. Ó, estão vendo aqui? Os dados estão trocando. Então, protocolo SPI perfeito aí. Aliás, o protocolo SPI é um dos mais tranquilos de compreendermos. A galera que está começando os estudos em protocolos é o Chip Select que baixa, então envia o nosso pacote de dados e aí nós temos o clock e na subida do clock nós temos o dado válido. Aqui o clock vai de low para high, está em 1 o dado, então esse é o dado válido. Aqui foi de 1 para high enquanto o dado estava em 0, é o 0 válido. Então cada subida do clock aqui durante o 0 no dado são vários zeros sendo transmitidos. Aqui no canal 1, galera, nós temos o PWM que gera tensão negativa, que está comprovado como podemos ver, ó. Então ele tem esse aspecto aí porque estamos aplicando PWM naquele circuito com os capacitores e os diodos, está ok. E no canal 2 é o nosso PWM destinado ao ajuste de brilho. Eu vou modificar a fonte aqui no osciloscópio, o trigger, fonte de trigger. Aí podemos ver claramente PWM, estamos com cerca de 25%, mais ou menos. Eu coloquei aqui para você ver o PWM variando em tempo real, coloquei no Tektronix. Aí à medida que eu movimento o potenciômetro, eu aumento ou diminuo o PWM, né? Para aplicar ali no pino do backlight, eu tenho o ajuste de intensidade, você está vendo aí em tempo real. Bem bacana, um recurso interessante extra para o seu voltímetro. Essa foi mais uma clássica de sexta no capricho para você. Deixe o seu like, não esqueça, comente muito aqui embaixo. Quero todos os comentários dizendo o que acharam. É uma aplicação muito bacana e esse display é bem interessante. Então, incremente sua fonte de bancada aí com esse voltímetro que estamos disponibilizando em forma de projeto aqui na clássica de sexta do seu WR Kids Channel. Essa aula valeu um like também, né? Uma clássica de sexta sempre vale o seu like. É produzida com todo carinho para você, trazendo um amplo conhecimento de engenharia eletrônica, aplicações das mais diversificadas aqui. Essa foi mais uma clássica, uma aula de engenharia eletrônica do seu WR Kids Channel. Confira o nosso amplo conteúdo, inscreva-se no canal se é novo por aqui, botão inscrever-se, ative o sininho para não perder nada, ficar de olho nas promoções que vem por aí. Fique atento, já ative o sininho e fique esperto. Também me siga no Instagram, no Twitter e também siga a fanpage WR Kids no Facebook, que tem muita coisa interessante nas nossas outras redes sociais. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima.